A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, que diz assim: E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. O título da nossa reflexão é: O que te impede de buscar a Deus até encontrá-lo? Eu me recordo de uma brincadeira de infância que eu acredito que você que está me ouvindo também deve ter brincado, que se chama pique-esconde. Essa brincadeira da minha época de criança, de adolescente, tinha um que tinha a incumbência, a responsabilidade de encontrar o outro, senão ele ia ficar ali passando tempo, entrando tempo, passando tempo, ele teria que permanecer naquela situação. Então ele mostra a necessidade que se tinha de encontrar aqueles que estavam escondidos em algum lugar. Ou seja, nós ficávamos ali buscando, tentando encontrar, procurando em diversos locais, entrávamos em casas, entrávamos em terrenos, entrávamos em diversos locais para verificar se encontrava lá aquela pessoa que eu deveria encontrar e acusar, encontrei, e mostrar que encontrei, e a partir dali eu não estaria de novo com a incumbência de encontrá-los. Essa brincadeira nos mostra, traçando um paralelo, com a nossa vida em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. Nós temos que ter a mesma sede de encontrá-lo, nós temos que ter a mesma vontade de procurá-lo, nós temos que ter a mesma intensidade, a mesma abnegação quando brincávamos de pique-esconde, nós temos que ter na nossa busca. A diferença nesta brincadeira é que as pessoas que nós deveríamos encontrar estavam escondidas. E hoje, se nós quisermos e tivermos o desejo no coração de encontrar, de procurar e encontrar o Senhor, Ele não está escondido. Ele está disponível para nós por meio de Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva ao Senhor, é o único caminho. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo não está escondido, está disponível para aqueles que desejam encontrá-lo. E o texto que nós lemos fala justamente sobre isso, dizendo que e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, aí vem a condicional, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, para que nós possamos encontrar o Senhor, nós temos que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma posição. Eu preciso querer encontrar o Senhor. Por isso que o título da nossa reflexão é uma pergunta. O que te impede de buscar a Deus até encontrá-lo? Eu tenho que querer buscar a Deus. Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que decidir querer encontrar o Senhor. E para isso, eu tenho que focar na busca, na forma pela qual eu vou encontrá-lo. Eu irei encontrar o Senhor de que maneira? Quando tiver uma atitude que me conduza a buscá-lo, a procurá-lo. E como será isso? Eu tenho que entender que para encontrar o Senhor eu tenho que buscá-lo de todo o meu coração, não é de qualquer maneira. É de uma maneira intensa, é de uma maneira incessante, é com fé. Eu tenho que buscar a Deus de todo o meu coração, derramando o meu coração para o Senhor até encontrá-lo. E a outra forma é de toda a minha alma. Eu tenho que me lançar, me jogar neste relacionamento com Deus, no sentido de: Pai, eu preciso te encontrar, eu preciso aprender mais de ti, eu preciso te agradar, eu preciso te encontrar, Senhor. Então não é de qualquer forma que nós vamos encontrar o Senhor. Esse texto está nos ensinando. E quando nós vamos para Jeremias 29:13, lá está dizendo também, o profeta diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Deus, Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porém com um entendimento. Nós somos racionais, a nossa fé também entra na racionalidade, então eu tenho que buscar a Deus com a minha razão em funcionamento, não é de qualquer maneira. A parábola da dracma perdida é uma parábola muito interessante que nos ensina, que fala acerca de uma dracma perdida. Narra a história de uma mulher que perde uma moeda e ela a busca de forma diligentemente até encontrá-la, resultando em grande alegria e celebração com as vizinhas, porque ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Então ela poderia, eu já tenho 9, eu não vou correr atrás dessa que eu perdi. Mas o texto, esta parábola, o Senhor Jesus está nos dizendo o seguinte, que Ele vai até o final para buscar, para resgatar aquele que se perdeu. Jesus Cristo nos ensina que ele veio para nos resgatar, Ele cumpriu a sua missão, Ele se entregou por nós para resgatar esta dracma perdida, que fui eu um dia e Ele me resgatou. E Jesus Cristo nos ensina a importância de querermos encontrar aquelas pessoas que estão distantes dEle, para que possa ter um encontro com Ele e viver em novidade de vida. Assim, é o Senhor conosco. Ele está sempre nos dando oportunidades para nos arrependermos dos nossos erros, pecados e passarmos a andar conforme a sua palavra. Ele não desiste de nós. Ele usa diversas formas para que a sua voz, ou seja, a sua palavra, chegue aos nossos corações, chegue aos corações que estão endurecidos, seja por meio da pregação da palavra, estudo da palavra, por meio da oração, do louvor, da revelação, da visão, das diversas formas como Deus age. Ele nos ama e por isso não desiste de nós. Está sempre procurando, por meio do seu Espírito, tocar em nossas vidas, em que pese que muitas das vezes nós nos distanciamos dele, mas ele sempre cria oportunidades para que a sua palavra encontre guarida nos nossos corações e venha mudar a nossa história. Diante disso, eu preciso aprender com o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus fez tudo para me encontrar, e eu estou fazendo o quê para encontrar Jesus no meu dia a dia? Eu estou fazendo o quê para encontrar o momento certo para buscar a sua presença? O que eu estou fazendo? Ele já fez tudo por mim. Ele já se entregou na cruz por mim. Deu o seu melhor por mim, para me encontrar um fraco, um pecador, uma pessoa cheia de debilidades. Ele fez tudo para me encontrar. E o que te impede de buscar a Deus até encontrá-lo, caro ouvinte? O que me impede de buscar a Deus até encontrá-lo? Eu volto para esta pergunta e a resposta é muito simples. Primeiro eu tenho que decidir encontrá-lo. Mas tem outras respostas que eu compartilho com você. O que nos impede muitas das vezes de buscar a presença do Senhor Jesus até encontrá-lo são as distrações da vida. São coisas que acontecem que nos distanciam de Deus. Às vezes é o egocentrismo. As pessoas pensam mais em si mesma, em realizar aquilo que o seu coração quer, colocando no seu coração não Deus no trono do seu coração, mas sim os seus desejos, as suas paixões. Aquelas pessoas que pensam somente em si, às vezes essa é a distração que está te impedindo de buscar a Deus. Às vezes pode ser o excesso de trabalho, aquela ganância de querer sempre mais e mais e mais, e isso vai tomando o seu tempo e não lhe dando condições de buscar a Deus. Às vezes é a busca incansável pelas riquezas, como eu disse, o trabalho em excesso, a falta de sabedoria, porque não tem tempo de buscar, então a falta de sabedoria que impede da gente buscar a presença de Deus. Às vezes é a ansiedade. O dia a dia nosso ele é tão corrido, as coisas acontecem numa velocidade tão acelerada que isso acelera também as nossas emoções e passamos a ficar tão ansiosos e essa ansiedade vai tirando de nós a fé e isso vai nos impedindo de buscar a Deus até encontrá-lo, ou seja, da forma correta.
Às vezes, o que tá, a distração da vida são as redes sociais em excesso. Você senta, ao invés de tirar tempo para buscar a Deus em oração, meditação da sua palavra, você fica horas e horas nas redes sociais. Redes sociais em excesso. Volto a dizer, eu não estou falando para que você abra mão de ter suas redes sociais. Você precisa delas, mas o excesso pode estar te impedindo de buscar a Deus. O excesso de notícias que vê, seja na internet, seja na televisão, fica sempre atrás das mesmas notícias e quando você vai ver, você chegou do trabalho, está atrás de notícia, é importante que se atualize, mas fica atrás de tantas notícias que deixa de buscar a Deus. Então, o que te impede de buscar a Deus até encontrá-lo? De repente é o excesso de busca de notícias, de repente são as afrontas da vida, as mentiras lançadas ao seu respeito, faz com que você fique numa situação que quase em uma depressão e você, a partir de então, você não tem força para buscar a Deus até encontrá-lo. Por isso que é muito importante o que está lá escrito em Mateus 6, que nos orienta a nós separarmos um lugar para buscarmos a presença do Senhor. Entra para o seu quarto, ou para algum aposento, ou para algum cômodo, e ali você fecha aquela porta, busca a Deus em secreto, ou seja, na intimidade, que Ele vai te recompensar, vai falar contigo também no secreto, ou seja, na intimidade. Precisamos entender que devemos buscar o Senhor, caro ouvinte, pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz. Que Ele faz, eu sei. Você sabe, Ele faz. Ele tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas nós temos que entender que o importante temos que buscar o Senhor pelo que Ele é. E o que Ele é? Ele é o nosso Pai e quer que o busquemos em espírito e em verdade. Quando buscamos pelo que Ele é, caro ouvinte, a consequência é que o Senhor passa a nos revelar os seus propósitos, faz brotar sonhos em nossos corações, faz milagres acontecerem, traz respostas que precisamos, restaura as nossas emoções, aumenta a nossa fé para enfrentarmos os grandes desafios, nos mostra que para Ele nada é impossível, nos revela aquilo que está obscuro para muitos, nos enche de amor, paz, alegria, traz harmonia na família, traz favor, trabalha em favor dos nossos filhos, nos faz entender que Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e que nele nós temos a nossa salvação. Enquanto nós buscamos a Deus pelo que Ele é, Ele mesmo se incumbe de fazer tudo isso que eu falei e muito mais. Nós temos que também entender o que está escrito no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está falando para mim e para você, o que te impede de buscar a minha presença até me encontrar. Retire da sua vida tudo aquilo que você sabe que te faz errar, o pecado e tudo aquilo que eu já falei. E entenda que Deus quer que você o busque, o adore, porque em espírito e em verdade, porque Ele é o único merecedor de ser adorado. Nós temos que buscar a presença do Pai pelo que Ele é. Um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus leal. Deus é. E nós temos que buscá-lo por tudo o que Ele é. E eu termino esta reflexão te perguntando: o que te impede de buscar a Deus até encontrá-lo? Que esta palavra possa trazer a luz necessária para iluminar a sua vida, o seu coração, e você passe a buscar a Deus de forma intensa, de uma forma verdadeira, em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém.